Abramos nossas Bíblias agora no Salmo de número 121. Será o salmo da nossa meditação nesta manhã, no meio da pregação da palavra. Salmo 121. Continuando agora essa série em salmos, nós pregamos o Salmo 119, tivemos uma pausa e expomos a profecia de Miqueias. No domingo passado nós retornamos ao livro dos Salmos, agora começando os cânticos de romagem, essa sequência de 15 salmos maravilhosos para justamente nos ensinar como peregrinar por este mundo enquanto não chegamos a Jerusalém celestial. Salmo 121, prestem toda a atenção na leitura desta que é a inerrante palavra de Deus. Salmo 121, cântico de romagem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nosso guardador, nossa segurança, nosso refúgio no temporal, nós te damos graças agora pela tua palavra aberta diante de nós. Somente a leitura da tua palavra já é suficiente para aquecer os nossos corações e nos consolar e confortar de tantas coisas. Mas aprove o Senhor, mais do que a leitura, nos trazer a pregação da tua palavra, a exposição do texto lido, a explicação do texto lido, a aplicação do texto lido. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos isso, mas o Senhor é tão gracioso que domingo após domingo nos oferece em 2 cultos solenes a santa pregação da palavra. Deus, nos ajuda agora a compreender esse salmo, nos ajuda a entender essa poesia maravilhosa. Aplica, ó Deus, esse salmo escrito há tantos anos às nossas vidas hoje, tão influenciadas obviamente pela cultura, pelo século 21, a ponto de não entendermos bem esse salmo. Muitos aqui talvez acharem que é uma poesia que não retrata verdadeiramente a nossa peregrinação. Afinal de contas, tantas coisas ruins têm acontecido em nossas vidas. Parece que estamos sem segurança, parece que estamos sem guarda. Retira de nós, ó Deus, toda a incredulidade e nos ajuda nessa manhã a olharmos para esse salmo pela fé e não por vista. Ajuda-nos a entender esse salmo como o Senhor Jesus, o nosso guarda, o entendeu e o experimentou e o cantou em sua vida, em sua encarnação. Assim nós te rogamos em nome dele. Amém? Amém. Muitas coisas nos amedrontam nessa vida.
E esse salmo claramente nos fala de segurança, de guarda, de refúgio. Mas esse salmo especificamente trata de um aspecto que, sem dúvida alguma, nos acomete uma hora ou outra em nossas vidas. A expressão em inglês é assim: rookie mistake. É o erro do iniciante. É o erro do calouro. É aquela ocasião em nossas vidas em que nós vamos começar alguma coisa nova, quer seja na escola, quer seja no trabalho. Geralmente isso é associado de forma mais direta a atletas ou a esportistas que vão pela primeira vez a uma competição, que vão participar pela primeira vez das finais do campeonato. Certamente quando nós nos encaramos, ou quando nós encaramos essas situações, as nossas pernas tremem. Nós não sabemos o que vem pela frente. Nós imaginamos algumas coisas, nós tentamos nos convencer de que tudo irá bem, mas quando a situação vem, geralmente, nós, enquanto calouros, cometemos algum erro. Cometemos alguma coisa que vira motivo de chacota, vira talvez motivo de nos lembrarmos que nós somos meramente calouros e que nós devemos nos colocar no nosso devido lugar. Nós começamos a falar sobre os salmos de romagem, os cânticos de romagem, na semana passada, e nós vimos já no salmo de número 120 que a realidade da peregrinação é dura. E a grande pergunta nessa manhã é: que tipo de peregrino você é? Um peregrino novato? Um peregrino calouro? Ou um peregrino experiente? Vejam que a gente pode responder: eu sou um peregrino experiente. Mas quantas vezes nós não temos reagido como peregrinos inexperientes e novatos? Quando nós olhamos para o Salmo 121, nós temos aqui um peregrino que ainda não sabe exatamente o que lhe espera no caminho, e um outro peregrino respondendo a ele o que ele pode esperar. Infelizmente, essa estrutura não fica tão evidente para nós no português. Mas sem dúvida alguma, quando o salmista escreveu essa poesia em hebraico, os versículos 1 e 2 nos mostram justamente esse peregrino que estava caminhando para Jerusalém, ainda novato, fazendo a pergunta que nós fazemos muitas vezes internamente, porque não queremos que ninguém veja a nossa dúvida, a nossa desconfiança: de onde me virá o socorro? E a partir dos versículos 3 a 8, nós vemos um peregrino experiente, maduro, mostrando àquele calouro quem era de fato o seu socorro e de onde ele viria. O Salmo 121 vem nos ensinar nessa manhã: os peregrinos mais experientes nos garantem que o Senhor, Criador e Sustentador, nos protege na jornada. Os peregrinos mais maduros nos ensinam que o Senhor, Criador e Sustentador, nos protege na jornada. Nós vemos esse texto de forma bem clara. Primeiro, a reação do peregrino novato, e em segundo lugar, a partir do versículo 3, a reação do peregrino mais experiente. Você pode notar, como eu disse, no português isso não fica tão claro, mas você vê que o salmista, ao escrever a poesia, ele apresenta nos versículos 1 e 2 uma pessoa falando na primeira pessoa, e a partir do versículo 3, então, os pronomes mudam. E a ideia aqui é justamente
justamente essa. A estrutura do Salmo vem nos mostrar algo que acontecia corriqueiramente naquelas peregrinações. Os salmos de romagem eram cantados nesses momentos, momentos em que os povos em suas cidades começavam a caminhar agora para Jerusalém, para aqueles 3 períodos de festa determinados pelo próprio Deus, para que eles adorassem no templo em Jerusalém. Agora nós precisamos lembrar que nem todos eram chamados a essas festas. Sim, toda a família podia ir, mas a obrigação era apenas dos homens, a obrigação era apenas dos cabeças, representantes das famílias. Você deve se lembrar que Jesus Cristo participou de uma peregrinação como essa, quando ele aos 12 anos foi a Jerusalém, e quando retornaram, ele permaneceu em Jerusalém. José e Maria ficaram preocupados, porque não conseguiam encontrá-lo. Você vê então que a obrigação dessa peregrinação era aos cabeças e aqueles meninos que, quando se transformassem em homens, vocês já viram isso aqui, dos 12 para os 13 anos, no Bar Mitzvah, naquilo que na tradição judaica era a passagem, a transição da infância para a maturidade. Os meninos agora se tornavam filhos da lei, e eles tinham que acompanhar seus pais a Jerusalém. E nós vemos aqui talvez essa relação. Um menino novato, empolgado, porque agora iria para Jerusalém, obrigado a ir, não apenas acompanhando o seu pai, mas quando ele está chegando, cantando esses salmos, ele vê os montes. E quando ele vê os montes, ele se lembra não só das coisas positivas que estavam relacionadas àquela visão, à proximidade de Jerusalém, mas ele começa a se lembrar dos perigos que aqueles montes apresentavam. Basta você lembrar também da parábola do samaritano, do bom samaritano. É exatamente nessa região que Jesus fala de um homem que foi assaltado, quase morto, por salteadores. Esse era apenas um dos perigos daquela viagem. E aquele peregrino novato sabia bem disso. Ele olha então para os montes, e aquela empolgação toda começa a dar lugar a medo, a receio. Talvez ele pense assim: por que eu fui fazer 13 anos de idade? Era tão bom quando eu podia ficar em casa. Era tão bom quando só meu pai precisava vir até Jerusalém. Agora não, eu pela lei sou obrigado a vir e encarar esses perigos. Não é isso que acontece em nossas vidas? Lembrem-se, esses salmos estão falando sobre a nossa peregrinação. Nós estamos empolgados, nós queremos chegar lá, nós sabemos as bênçãos que nos aguardam. Mas quando nós olhamos para o caminho, quando nós olhamos para a jornada, nós começamos a duvidar. Nós começamos a fazer a pergunta que esse salmista, que esse peregrino novato faz: de onde me virá o socorro? Não é uma pergunta retórica aqui. A ideia da poesia é nos mostrar que sim, esse peregrino estava se deixando levar mais pelas circunstâncias da vida do que pela própria fé. É isso que acontece conosco. Todas as vezes que na caminhada alguma coisa nos traz perplexidade, nós automaticamente pensamos, ainda por causa da nossa fraqueza, dos resquícios de pecados em nós,
Cadê o Senhor? O Salmo 121 nos diz que Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Mas eu ainda bato o carro, eu ainda devo dinheiro, eu ainda sou motivo de zombaria dos outros, como no Salmo 120, lábios mentirosos e a língua enganadora ainda me difamam. Eu ainda peco. Cadê o Senhor que me guarda? Cadê esse Deus do Salmo 121? Calvino, ao comentar sobre essa pergunta, sobre o primeiro versículo desse salmo, ele mostra a sua indignação, porque aquela pergunta realmente demonstrava, de uma certa forma, a incredulidade do peregrino calouro, daquele que ainda parece não conhecer totalmente o guarda de Israel. E vejam como o próprio peregrino calouro, ele tenta responder a sua pergunta. E o versículo 2 parece uma resposta adequada. Você talvez pense assim: bom, se ele é calouro e se ele é novato, ele não responderia como ele diz no versículo 2. Mas nós vemos aqui no versículo 2, em contraste com o que vem depois, uma resposta boa, mas incompleta. Você pode se lembrar talvez aqui do próprio Estevão, aquele grande orador, evangelista, proclamador da palavra lá de Atos dos Apóstolos, que anunciava bem a palavra, mas que precisou por um momento ser recolhido ou acolhido por Priscila e Áquila, porque o que ele falava não era completo. A resposta do peregrino calouro é boa, mas ela é limitada, ou melhor dizendo, incompleta. Vejam como ele responde a si mesmo no versículo 2: o meu socorro vem de Javé, o Senhor, que fez o céu e a terra. Essa resposta é muito boa, porque ela nos ensina algo maravilhoso. Nós geralmente, quando fazemos a pergunta de onde me virá o socorro, nós somos apressados em não buscar o socorro no Senhor, ou não esperar do Senhor o socorro, mas buscamos outras coisas que certamente poderão nos ajudar enquanto o Senhor parece dormir e não vir ao meu encontro ou ao meu auxílio. Mas vejam como essa resposta do peregrino novato já nos ensina uma lição maravilhosa. O Senhor é o Criador do céu e da terra. Mesmo quando nós buscamos a nossa ajuda, o nosso socorro, o nosso auxílio em coisas criadas, nós automaticamente estamos dizendo: essas coisas são inferiores a Deus, pois foi o próprio Senhor quem as criou. Mas mesmo assim, eu quero confiar nas coisas que são inferiores e não no Deus Criador de todas as coisas. Nós criticamos aqueles em Romanos 1 que adoram mais a criatura do que o Criador, mas nós aqui, enquanto peregrinos novatos, buscamos a nossa ajuda no dinheiro e não no Deus que criou o dinheiro. Nós buscamos o nosso auxílio no próprio casamento, nos relacionamentos, e não no Deus que estipulou essas coisas. Nós buscamos as coisas inferiores, achando que elas vão nos trazer auxílio, e não no Senhor Javé, Criador de todas as coisas. Mas a resposta, apesar de boa, é limitada. Aquele menino, aquele jovem, aquele calouro queria se convencer de que Deus, Criador do céu e da terra, era suficiente
para levá-lo até Jerusalém. Mas vejam que essa resposta em relação a Deus Criador, ela pode ser dada, por exemplo, pelos deístas. Deístas são aqueles que acreditam que Deus criou o mundo, mas Ele deixa o mundo agora aos cuidados dos homens. Ele capacita os homens para que eles mesmos, pela sua própria força, inteligência e sabedoria, conduzam toda a criação. Essa resposta de um Deus Criador somente, ela poderia ser dada por um teísta evolucionista. Ela poderia ser dada por muitos pastores presbiterianos, que acreditam que sim, Deus criou todas as coisas, mas que Ele cria e faz tudo o que existe por meio da evolução. Essas pessoas poderiam ter dito a mesma coisa que o peregrino novato aqui disse. Mas o fato de Javé ser o Criador de todas as coisas não é suficiente para nós continuarmos a nossa peregrinação certos de que chegaremos lá no nosso destino final, são e salvos. Como é que você vê esse Deus que aqui é chamado de guarda de Israel? Você consegue entender que Ele não é somente o Criador de todas as coisas, mas Ele é o sustentador de todas as coisas? E isso é fundamental para o nosso entendimento completo e pleno de quem Ele é, de quem nós somos e de como nós devemos reagir então, quando o mal nos acomete, quando a doença vem em nossa vida, quando parece que Deus está dormindo. É por isso que agora, a partir do versículo 3, diante da pergunta e da boa resposta, mas incompleta, do peregrino novato, um peregrino mais maduro, mais experiente, começa a mostrar para aquele rapaz quem é de fato o Deus de Israel. Quem é aquele que o levaria a Jerusalém e ali seria adorado por ele, como ele mesmo havia requerido? Versículos 3 a 8 nos mostram então a reação do peregrino mais experiente. E aqui nós vemos uma divisão bem clara na poesia, usando até mesmo muito paralelismo. Os versículos 3 e 4 vêm nos mostrar que o cuidado do Senhor é constante. Os versículos 5 e 6 vêm nos mostrar que o cuidado do Senhor é eficaz. E os versículos 7 e 8 vêm nos mostrar que o cuidado do Senhor é integral, completo, pleno, do começo ao fim. Vejam então como esse peregrino mais maduro, ele percebe aquilo ali no peregrino novato e ele começa a dizer em outras palavras: Jeová não é apenas Criador do céu e da terra, Ele também é o cuidador de Israel. E o seu cuidado é constante. Versículos 3 e 4, leiamos mais uma vez. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Sim, nós ficamos indignados quando nós esperamos alguma coisa de alguém, e quando nós vamos buscar essa pessoa está tirando uma soneca. Sim, nós ficamos indignados quando nós estamos lá limpando a casa e os outros membros da nossa família estão dormindo um pouquinho mais. Essa é a ideia aqui.
nós ficamos indignados quando nós precisamos de alguma coisa e esse Deus sustentador fica dormindo e não nos atende na hora em que nós precisamos. O peregrino mais maduro vem nos mostrar, por meio dessa metáfora, algo que é tão óbvio, mas tão óbvio, que nós realmente nos esquecemos de quem Deus realmente é. Sim, as questões que eu coloquei aqui são bem simples, nos deixam indignados, mas não oferecem risco às nossas vidas. Mas graças a Deus vocês nunca precisaram viajar comigo uma longa viagem de carro. Minha família já, diversas vezes, por falta de opção, por falta de dinheiro para irmos de avião. Diversas vezes, inúmeras vezes, eu já dormi no volante, colocando a minha família em risco. Nós sabemos que não é a culpa da copiloto, porque a copiloto, ela constantemente pergunta: está tudo bem? Está com sono? E a resposta é sempre uma mentira: está tudo bem, estou tranquilo. E aquele barulho na estrada nos lembra que não está tudo bem. Quando o carro se desvia um pouquinho, e graças a Deus até hoje não se desviou completamente a ponto de termos um acidente grave. Os pais, os maridos ou qualquer outro, eles não dormem porque eles odeiam a sua família e querem vê-los acidentados, não. Isso acontece não só com os motoristas, mas com os porteiros, com os seguranças, com os guardas humanos, porque nós somos humanos, limitados, cansados. Mas isso não acontece com o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele nem sequer dormita, ele não tira um cochilo, ele não se ausenta da sua função que ele mesmo determinou para si mesmo. De como Deus triuno, Pai, Espírito e Filho, eles não só criariam todas as coisas, como eles cuidariam de todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Isso é óbvio demais, mas por que nós sentimos que quando o cuidado não vem, Deus parece estar dormindo? Isso obviamente nos lembra de um momento em que Deus dormiu. No momento em que Deus se encarna, a segunda pessoa da Trindade assume para si um corpo físico, uma alma racional. Nós temos um relato bíblico em que Jesus Cristo está num barco, depois de um dia inteiro de trabalho, ou talvez dias de muito trabalho, e ele dorme, enquanto os seus discípulos estão desesperados por causa de uma tempestade. Pescadores experientes, nenhum ali calouro, reagem como calouros. Chegam até Jesus e dizem: o Senhor quer que nós pereçamos? O Senhor pode fazer alguma coisa agora? E essa tempestade está aí a ponto de nos levar para o fundo do mar. Que ousadia desses homens, para não dizer blasfêmia.
O que é o desespero em nossas vidas, a ponto de chegarmos para Deus e dizer: resolva isso agora, senão... E Jesus se levanta e resolve a tempestade, nos mostrando que mesmo quando o Deus homem dorme, nós estamos mais seguros numa tempestade com Ele do que fora da tempestade, com todo outro tipo de segurança que nós possamos comprar ou imaginar para nós mesmos. E aqui nesse ponto nós começamos a ver que, obviamente, sendo uma poesia, esse salmo, se fosse interpretado de forma literal, geraria muitos problemas teológicos. E muitas pessoas têm feito isso, duvidado de Deus, porque parece que Deus não tem cumprido essas promessas maravilhosas do Salmo 121. Mas vejam que esse peregrino mais maduro, ele lembra aquele peregrino calouro, que Deus não dorme, Ele constantemente cuida de nós. Mas vejam o que ele diz no versículo 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sim, aqui a imagem é daquele caminho tortuoso, um caminho de subida, um caminho pelo monte. Claro, se você já fez uma caminhada semelhante a essa, você certamente tropeçou pelo menos uma vez, levou um escorregão pelo menos uma vez. É um caminho que não oferece, mesmo você indo devagarinho, muita segurança assim. Mas isso começa a testar como é que nós olhamos para a segurança de Deus. Ao olhar para esse salmo, você está mais preocupado com a sua segurança material ou com a sua segurança espiritual? Quando a gente esteve aqui no dia 31, o nosso culto em ação de graças, depois do jantar, uma das grandes preocupações de algumas pessoas aqui na igreja era a questão da segurança. Nós estaríamos no centro da cidade, completamente abandonado, e seríamos claramente alvo de bandidos. E isso talvez tenha feito algumas pessoas não virem para cá. Eu não estou dizendo que a segurança não é importante. Eu não estou dizendo que nós não devamos nos prevenir dessas coisas. O problema é que essas coisas são mais importantes para nós do que a nossa segurança espiritual. Esses homens estavam correndo risco de vida para poder ter vida em Deus. Lá no templo, adorarem o Senhor na beleza da sua santidade. Nós não queremos correr esse risco de vida hoje em dia, nem sequer para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Essa expressão no Antigo Testamento era uma expressão ligada não apenas ao cuidado material, físico, sim. Deus cuida dessa forma, como nós veremos no próximo ponto. Mas aqui a ideia é mais do pecado. A segurança oferecida aqui é muito mais relacionada ao nosso cuidado espiritual do que ao nosso cuidado material. Ele não
permite que os nossos pés vacilem em nossa peregrinação. Mas como assim, pastor? Eu vacilo o tempo todo, eu caio toda semana. Eu preciso, no culto a Deus, do momento de contrição, porque eu sou indigno de entrar na presença dEle pela semana que eu tive. Exatamente. Esse texto nos fala que, em última análise, Ele não permite que os nossos pés vacilem em outro, e não em nós mesmos. Da mesma forma que nós já vimos aqui, a pessoa de Jesus, mesmo dormindo, sendo um guarda, uma segurança para aqueles homens na tempestade. Nós vemos que a nossa esperança de não termos a nossa salvação tirada de nós por nossos contínuos pecados é porque sim, Deus protegeu, Deus preservou, Deus fez com que os pés de Jesus Cristo jamais vacilassem. E sim, por causa disso, quando nós vacilamos, quando nós tropeçamos, quando nós escorregamos, há esperança em Cristo. Há esperança de não desistirmos da jornada, há esperança de nos levantarmos e continuarmos. Há esperança, porque o cuidado do Senhor é constante. Os versículos 5 e 6 nos mostram agora que o cuidado do Senhor é eficaz. Leamos mais uma vez: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Essa imagem é maravilhosa para nós. Nós vivemos num lugar geograficamente abençoado pelo sol. Parece que é sol, inclusive, quando está de noite. Você sabe o cuidado que você deve ter com a sua pele ao sair num sol como esses de Teresina. E você sabe o que é achar uma vaga de carro numa sombra aqui em Teresina. Todo esse imaginário vem nos mostrar que o cuidado de Deus realmente é eficaz. Aquele que não dorme, é Ele pessoalmente quem nos guarda. Esse imaginário no Antigo Testamento era constante. Você olha para o povo no Êxodo, e eles eram guardados, caminhando ali naquela peregrinação, de dia por uma coluna de nuvem que trazia sombra até eles, de noite por uma coluna de fogo que os aquecia e iluminava o caminho, naquele frio do deserto. Deus foi aquele que deu a eles o maná. Deus fez com que suas sandálias não se gastassem. Sim, o contexto desse salmo nos fala que o cuidado eficaz de Deus também é material. Pense na sua vida. Quantos livramentos físicos você já teve? Nós temos aqui, bem recentemente, a experiência de 3 irmãs que passaram pela mesa de cirurgia, estão aqui, sãs e salvas, bem por causa do Senhor, e não somente pela perícia dos médicos. É impressionante você notar que a mesma cirurgia que a irmã Beth fez, foi uma cirurgia que um rapaz fez, eles se conheceram no tratamento, e o rapaz faleceu, teve uma infecção, morreu. Sim, o cuidado de Deus é eficaz em nossas vidas. Ele cuida de nós, materialmente e fisicamente. Mas crentes ainda morrem
em mesas de cirurgia. Crentes ainda morrem por causa de doença. Crentes ainda sofrem as misérias deste mundo caído. O Salmo não está, em última instância, nos falando que nós viveríamos numa bolha e que nada nos afetaria nesse mundo. Isso seria a teologia da prosperidade no Antigo Testamento de forma errada. Qual é então a mensagem principal desse cuidado eficaz de Deus? Ele de fato nos guarda. Ele de fato é a sombra à nossa direita. Ele nos protege do sol, Ele nos protege da lua, dos efeitos da lua em nossas vidas. O que essa imagem metafórica quer nos ensinar? Se a principal mensagem do texto, do cuidado de Deus, desde os versículos 3 e 4, nos dizem respeito ao pecado, a não vacilar os nossos pés na pessoa de Cristo, a principal guarda de Deus aqui em relação às nossas vidas é dele mesmo. Deus nos guarda dele mesmo. Deus nos guarda. E aí vocês podem ter certeza absoluta que isso não falha jamais de sua própria ira. Deus, porque nós vacilamos os pés ainda, poderia tranquilamente nos condenar e nos destruir, mas Ele não faz isso, porque no Seu Filho encarnado, principalmente, Ele nos oferece toda a ajuda que nós precisamos. Vejam qual é o problema quando essa pergunta do salmista calouro vem às nossas mentes: de onde me virá o socorro? Ora, a indignação de Calvino foi tal, porque ele disse: o socorro já veio. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o socorro já veio, já esteve entre nós, já nos garantiu toda a segurança da qual nós realmente necessitamos. E nós continuamos buscando outro tipo de segurança, outro tipo de garantia, outro tipo de guarda. Nós continuaremos sendo molestados pelo sol de Teresina, mas enquanto a nossa pele sofre de câncer por causa do sol, nós vamos caminhando em vitória para Nova Jerusalém, onde nem sequer mais haverá sol, porque o brilho da glória desse guarda de Israel será a nossa luz. É interessante notar a ideia dessa poesia. Como eu disse para vocês, talvez de um pai falando para o seu filho: filho, fica tranquilo. E talvez esse pai falando para o filho, cheio de marcas. O pai caminhou diversas vezes para Jerusalém, e talvez ele foi assaltado, talvez ele tropeçou no monte, talvez ele foi atacado por animais, e sem cinismo nenhum, e sem hipocrisia nenhuma, ele diz para o filho: confia, porque o cuidado de Deus, em última instância, não é nos livrarmos dessas coisas, até porque o cuidado de Deus envolve essas coisas em nossas vidas. O cuidado de Deus é que, apesar dessas coisas, Ele nos faz chegar até o nosso destino final. É exatamente isso que nós vemos nos versículos 7 e 8.
O cuidado do Senhor é integral. O cuidado do Senhor é completo. O cuidado do Senhor é do começo ao fim. Versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha a sequência progressiva do salmo. Olha a sabedoria desse salmista em falar conosco pelo Espírito Santo de Deus. Nós que hoje talvez sejamos mais peregrinos calouros do que peregrinos experientes, precisando mais uma vez ouvir essas palavras, sabendo que o cuidado não diz respeito apenas ao caminho. O nosso objetivo nessa vida não se limita à peregrinação. E é isso com que nós mais nos importamos. Eu me preocupo mais com o tipo de trabalho que eu vou ter, quanto que eu vou ter para me sustentar, os meus relacionamentos, o que eu vou fazer no ano de 2015 agora. Toda a nossa preocupação é com a peregrinação, é com o que está acontecendo aqui, e não com onde nós vamos chegar. E é por isso que a gente entra num ciclo vicioso. E se eu me preocupo só com a peregrinação, então eu vou buscar qualquer alternativa que na peregrinação me deixe em paz. Mas o próprio guarda de Israel não nos deixa em paz. Ele não está preocupado apenas com a sua vidinha diária. Ele não está preocupado apenas com a sua paz interior. Ele está preocupado com a sua alma, onde a sua alma vai viver depois que o seu corpo, por causa do câncer de pele, do sol de Teresina, estiver na sepultura. É por isso que o peregrino mais maduro diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Não olhe para esse salmo como uma resolução para o ano de 2015. Ainda bem que esse salmo foi pregado no primeiro domingo de 2015, porque eu sei que agora, pela fé, eu não sofrerei mal algum em 2015. Não se iluda. Eu não estou aqui para iludir absolutamente ninguém. Nós continuaremos passando por males, mas a grande diferença é que nós olhamos agora para esse salmo e nós rimos da cara do mal, e nós olhamos para a situação do mal, e como peregrinos experientes e maduros, estamos prontos não apenas para enfrentá-lo, mas para ensinar os peregrinos novatos a como caminhar em maior fidelidade do que até mesmo nós caminhamos em nossas vidas. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Quando foi que você nasceu? Quando é que você vai morrer? Se você está em Cristo Jesus nessa manhã, tenha certeza absoluta, mesmo que você não tenha nascido numa família da aliança, desde que você nasceu e agora até a sua morte, Deus vai lhe guardar seguro em suas mãos, até que você chegue naquele destino final. Ali sim,
quando não haverá mais nenhum mal, quando não haverá mais nenhuma dor, quando não haverá mais nenhuma doença, quando não haverá mais nenhuma morte. Aí sim, eu sei que o Salmo 121 se cumpre de uma vez por todas. E enquanto isso não chega, nós olhamos para as nossas vidas e mais uma vez nós perguntamos: quem é que eu sou? O peregrino, calouro, com medo de tudo, buscando segurança em alternativas criadas e não no Deus Criador? Ou um calouro, ou um peregrino maduro, experiente, cheio de marcas, não vencido pelo cinismo, não vencido pela incredulidade, mas sabendo, com toda a convicção, de que o Salmo 121 é verdade, por causa, principalmente, da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue ouvir o seu irmão mais velho dizendo para você hoje: vale a pena. Deus encarnado, Ele nasceu na plenitude dos tempos. Ele viveu durante mais ou menos 33 anos, sofrendo as misérias desse mundo, passando por todas as consequências da queda, peregrinando, nos mostrando o que é caminhar sempre crendo nas promessas do Salmo 121. Jesus Cristo, Ele não apenas escreveu o Salmo 121, Ele não apenas cantou o Salmo 121, Ele experimentou o Salmo 121 na sua vida, em nosso lugar. Ele é esse peregrino mais maduro, dizendo: continuem, perseverem, vale a pena, eu conquistei, aqui estão as marcas. Não se desesperem, não reajam como peregrinos calouros, mas olhem para mim, que conquistei a jornada, conquistei a peregrinação, e dou a todos aqueles que perseverarem a coroa da justiça. Na sua encarnação, Jesus Cristo passa pela cruz do Calvário como resposta máxima de que Deus realmente nos livrará de todo o mal. É por isso que, se você entrou aqui ainda sem crer em Jesus, talvez você até acredite que Deus é o Criador de todas as coisas, você acredita numa força superior, mas você não consegue entender como é que esse Deus cria tudo em 6 dias realmente. Essa é uma boa forma de você entender que esse Deus Jeová, o Deus do Salmo 121, ele só é compreendido, ele só é conhecido na pessoa de Jesus Cristo. E aí sim, sem Jesus Cristo, sem Deus encarnado, sem Emanuel, esse Salmo 121 não faz o menor sentido. Ele pode ser uma boa poesia para você, você pode até ter cantado ele anteriormente, mas ele não faz o menor sentido, porque ao sairmos por essas portas, o sol continuará nos molestando, nós continuaremos batendo o carro, sendo assaltados, morrendo, mas em Cristo
peregrinos, maduros, experientes, jamais duvidando do cuidado de Deus em nossas vidas, jamais achando que Ele porventura possa estar dormindo. Vamos orar. Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, obrigado pelo Salmo 121. Obrigado porque a própria estrutura literária dessa poesia é magistral. Somente o Teu Santo Espírito realmente poderia ter inspirado um homem para escrever uma poesia tão concisa e tão profunda ao mesmo tempo, nos mostrando um diálogo entre dois peregrinos, um mais inexperiente e um outro mais maduro. Deus, o que nós esperamos em nossas vidas, com tantos anos de cristianismo, é que nós sejamos cada vez mais experientes, cada vez mais maduros, cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, que peregrinou nessa vida, nesse mundo, no tempo e no espaço, justamente para hoje continuar dizendo: vale a pena, continue, caminhe. O guarda de Israel nos livra de todo o mal. Senhor Deus, não é fácil ouvir essas coisas num mundo que oferece tantas alternativas, mas por favor, nos conceda essa bênção de não só entendermos o Salmo 121 de uma maneira melhor, mas de experimentarmos o Salmo 121 em nossas vidas, os nossos filhos poderem olhar para nós e ver em nós peregrinos mais experientes, e não peregrinos que ficam o tempo todo reclamando e chorando e duvidando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa manhã nós pedimos que o Teu cuidado conosco em relação ao pecado se estenda também àqueles que entraram aqui ainda sem Cristo, que eles possam definitivamente sentir esse cuidado em suas vidas, sabendo que somente em Cristo os nossos pés de fato não resvalam, não tropeçam, não escorregam. Senhor Deus, ajuda-nos a sempre responder: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que criou o céu e a terra, e que sustenta céu e terra pela palavra do seu poder. Tende misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.